Boa tarde, pessoal. Vamos aqui continuar a nossa sequência de aulas aqui sobre o sistema integrado que a gente vai implementar aqui no HLC, no Hospital de Emergência Oswaldo Cruz. E, assim, a gente está fazendo aqui um sistema integrado em VBA e tal. Quem sabe um dia a gente escala para Python, né? Não é muito... É difícil, mas dá para fazer. Mas vamos começar por aqui, que é uma coisinha que a gente pode utilizar sem internet, sem... apenas com um computadorzinho mesmo e um Excel. Então vamos lá. A gente falou sobre o botão cadastro, a gente falou sobre o botão clínico. A gente vai falar agora sobre o botão procedimentos, tá? O botão cadastro e o clínico, principalmente o clínico, ele é o grande motor ali de informações para indicadores. Mas o botão de procedimentos ele é extremamente importante também, principalmente para os locais onde faz muito hemodiálise, né? O TI costuma fazer bastante. Então, como que funciona? Todo procedimento que a gente fizer no paciente, agendado, tipo, procedimentos mais complexos, digamos assim, cirurgias, hemodiálise, algum exame que o paciente vai ter que fazer fora do hospital, o que vocês, na realidade, o que as clínicas definirem que devem ser, né? A gente vai fazer o lançamento em procedimentos aqui. A gente tem duas maneiras de fazer esse lançamento, tá? Como a gente já tem um paciente internado, que é o teste Silva, que a gente fez a internação dele lá no clínico, na última aula, ele já aparece aqui na lista pra gente. Se a gente dar um duplo clique nele, ele já traz as informações aqui, ó, de leito, AIH, né, BPA e o nome, tá? E aí a gente pode fazer o lançamento. Caso a gente não tenha nenhum paciente internado, acho que isso dificilmente vai acontecer, mas a gente faria igual fizemos no clínico, né? Iria lá no cadastro dele, pega aqui o senhor fulano, copia o CPF ou o SUS, né? Aí vai aqui em procedimentos. Quando a gente clicar aqui, ele já vai trazer as informações básicas. Como ainda não informamos qual é a BPA, qual é a IH e qual é o leito, ele não vai trazer nesse primeiro momento. E aí completaria o cadastro, tá? É assim que inicia, em qualquer um deles. Esse botão ele funciona um pouquinho diferente do clínico, porque a gente vai fazer um lançamento, agendando um procedimento, e a gente vai atualizar esse lançamento posteriormente, mudando o status dele. Tipo, a gente vai ter aqui os status de pendente, realizado e cancelado, tá? E claro que a primeiro momento o enfermeiro vai pegar a solicitação, vai fazer toda a questão burocrática e vai lançar aqui. Então vamos fazer aqui um teste. Eu vou dar um duplo clique aqui no teste Silva e vou colocar as informações dele. Inclusive aqui não foi bem interessante porque ele traz o SUS, né? A gente deveria colocar aqui no teste Silva um SUSzinho básico. Para ter. Eu vou editar aqui. Certo, eu editei tudo. Agora sim. Quando eu estiver aqui em clínico, ele já trouxe o SUS aqui. É porque lá na tabela de censo eu não coloquei para pegar o CPF, né? Só o SUS. Desculpa. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a data do procedimento e a data de agendamento, né? Não, desculpa, a data do procedimento mesmo. Vamos dizer que o procedimento vai ser realizado dia 6. Vou colocar aqui às 10 horas. O médico solicitante MD1. Procedimento, vamos dizer aqui que ele vai fazer uma diálise. Status pendente. Aí eu vou fazer as anotações, né? Sobre o procedimento, o paciente foi orientado, o que necessita, transporte acionado, etc. Enfermeiro. Enfim, um. E a hora, se eu clicar aqui, ele traz a hora que está no computador. Dá uma agilizada. Você não pode colocar manualmente. Então, fiz aqui o registro do anotações pré-procedimento, né? Eu vou clicar em salvar. Aí avisou que o lançamento foi salvo, certo? E aí agora o procedimento foi realizado, né? Então, mim, onde eu encontro esse lançamento? Eu vou aqui em pesquisa e pendências. Porque tudo que for pendente, tudo que tiver aqui com esse status de pendente, ele vai aparecer nessa lista sem que eu precise filtrar. E aqui eu posso pesquisar também
o lançamento que tiver pendente aqui, caso tenha vários aqui, né, nessa lista, eu posso filtrar exatamente qual que eu quero. Por nome, por SUS e BPA. Recomendo, como sempre, o BPA. Não vai fazer muita diferença de filtrar aqui, porque eu só tenho um. Então, quando eu achar o registro que eu quero aqui, eu vou dar um duplo clique e ele vai trazer exatamente a informação para cá, tá? A informação para cá. Agora eu vou fazer as anotações pós-procedimento, né? Ou cancelamento, se for o caso, né? Quando eu for fazer essa atualização, eu vou buscar aqui se ele foi realizado, se ele foi cancelado, né? Vou ajustar o status aqui. Vou colocar realizado. Vou fazer as anotações, colocar a anotação 2 aqui. Vou colocar um enfermeiro. A data, dia 6, foi realizado. O horário aqui, vou colocar de 9 horas. E aqui, se tiver esses campos, nós vamos colocar, certo? Se não tiver, nós não vamos colocar. O médico que executou, a data, caso dia 6, e o horário aqui. Esse horário, ele está flexível, ele pode ser tanto antes como depois. Porque nem sempre o enfermeiro, ele vai lançar a informação, sempre, né? O enfermeiro vai lançar a informação depois que o médico tiver executado, claro. Então aqui eu vou colocar 08 horas, tá? E aí, qual é o grande lance aqui? Eu não vou clicar em salvar, porque esse registro já está salvo. Eu vou atualizar esse registro, entendeu? Por isso que é importante colocar aqui. Eu até mudei o nome de editar que eu uso na maioria das vezes para atualizar, para ficar mais intuitivo, certo? Então vamos lá. Opa! Aí ele foi inteligente aqui, ó. O que que eu errei aqui, ó? Olha só. Na hora de preencher, eu preenchi o procedimento, a data do procedimento seria dia 6/1 às 10 horas. E eu coloquei aqui que o lançamento dia 6/1 às 9 horas. Então o que que ele falou? Que não pode, ó. Porque não tem como eu fazer o pós antes do pré, né? Foi uma falha minha aqui. Então aqui sim, eu vou colocar às 11 horas. Que bom que eu deu esse errinho que mostra que o sistema ele tá sendo coerente, né? Ele não deixa você ser incoerente, né? Então, vamos lá. Foi os exames, 11 horas. Aí aqui também vai dar incoerência, né? Provavelmente. Porque ele tem que ficar entre 10 e 11. Então aqui eu vou colocar as 9 horas. Poderia até ver se ele vai fazer mesmo isso. Quer ver? Ó, ele não vai deixar, provavelmente, porque aqui tá 8 horas e aqui tá 10 horas, né? Então não tem como eu ter marcado para as 8, para as 10 e fazer às 8, ó. Erro cronológico, exame versus pré, atualização. Realização do exame, 6/1 às 8 horas, não pode ser anterior ou igual ao agendamento. Pré, 6/1 às 10 horas. Então veja que ele tem uma proteção cronológica muito legal, que deu um trabalhinho fazer. Vamos colocar aqui entre os horários, então, entre 10 e 11. Vamos colocar as 9 horas. Agora ele vai passar. Ou não passou. Ele não pode ser anterior ou igual ao agendamento pré. Ah, é. Tem lógica, né? Não pode ter sido antes das 10. Eu que errei aqui, perdão. Vamos aumentar esse horário aqui para 10h30 e 30. Agora sim, atualizar. Confirma a atualização do paciente. Teste Silva, sim. Registro atualizado com sucesso. Aí, o que vai acontecer? Esse paciente sumiu daqui, ó, porque ele automaticamente mudou para pendente. Perceba que eu não lembro, mas acredito que eu nem mudei isso aqui para realizado. Mas o sistema entendeu que isso aqui tudo foi preenchido e ele mesmo mudou para realizado, certo? Se eu fizer uma busca aqui, vamos fazer uma busca pela BPA do teste Silva, vou copiar 001.
Tá aqui, ó. Vou abrir o registro que eu atualizei pra gente ver. Ó, veja que ele ficou todo atualizado bonitinho, com os horários certinho, 10h30, 11 horas, as anotações. E ele mudou aqui o status para realizado. Então, muito legal. Uma proteção cronológica muito boa. E perceba que ele calculou o tempo. Esse exame durou 30 minutos. Ou seja, da hora do procedimento que foi agendado até a hora de execução do procedimento, o tempo foi 30 minutos. Então, eu boto esse indicador aqui para a gente visualizar e ele está na tabela para a gente criar indicadores de média, máxima e assim mínima, certo? E aí, ok. Então, a gente já lançou, nós já atualizamos. Como é que a gente deleta, né? Mesmo esquema de todos. A gente clica aqui em pendência. Esse botãozinho é limpar, né? Como tá tudo cheio de informaçãozinha aqui, se eu clicar em limpar, ele limpa aqui os procedimentos, tá? E se eu clicar aqui, deixa eu pesquisar de novo a BPA dele. Tá aqui o teste Silva, né? O lançamento 1. E para mim deletar, eu clico aqui, seleciono o registro que tem aqui, clico no botão excluir registro, certo? Ele deve excluir o registro e deve criar um backup. A diferença entre esse procedimento, o sistema de backup desse procedimento dos outros, é que nos outros, toda vez que eu edito, que não é algo muito comum, ele sempre faz um backup. Nesse aqui não tem sentido, toda vez que eu editar, eu criar um backup, senão eu vou criar inúmeros backup. Então ele vai criar backup no momento de exclusão, ou no momento de alteração de BPA, ou quando tiver uma alteração de SUS, de AIH, certo? Então é isso, deixa eu excluir aqui. Desejo que excluir permanentemente este procedimento, a estação removerá o registro da lista ativa, uma cópia de segurança será salva. Ele informa tudo bonitinho. Sim. Registro excluído com sucesso e backup de segurança criado. Quando eu retornar aqui, vamos dar uma olhadinha lá no backup para ver como é que tá. Vamos já ver. Aqui, ó. Backup de procedimentos. Tá aqui, ó. O backup que eu criei. Se eu quiser depois reaver essa informação, ela vai estar nessa linha aqui. Tá? Quem foi que fez a alteração? Login Isaac Lucas. Acho que aqui é nome, né? Nome. A hora da alteração, a data da alteração, a IH do paciente, que já é normal. O tempo em horas, em dias, o enfermeiro, ou seja, todas as informações. É porque ali eu mostro o tempo em horas, mas eu também tenho um campo convertido, uma conversão, tá? Aqui 0,3, 30 minutos, e aqui 0,5 horas, tá? E, enfim, dessa maneira a gente utiliza o botão procedimentos, bem tranquilo e funcional, certo? Lembrando que essas planilhas que a gente está vendo aqui, os setores que tiverem interesse vão ter disponibilizados via nuvem, né? Do OneDrive, então fica fácil para terem acesso. Então esse é o botão procedimento, pessoal. Muito obrigado por tudo, tá? Agora falta só a gente falar sobre os relatórios, que é a impressão desses relatórios, clínico e procedimento, que nós vamos ver na próxima aula. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Terminado isso, a gente já pode dar início ao processo de instalação do sistema e capacitação dos funcionários. Muito obrigado e boa tarde a todos. Valeu, dá um joinha aí se gostou.